Bom dia, nono ano, tudo bem? Essa matéria que a gente está dando desde a aula passada e hoje a gente vai aprender mais coisas sobre ela, funções, é uma matéria super importante, tá? No nosso cotidiano. Todo mundo lida com funções o tempo inteiro. A gente, quando vai a um posto de gasolina, encher o tanque, botar 20 reais, 30 reais, a quantidade de gasolina que entra no tanque do carro vai custar um valor, um depende do outro. Você vai pagar de acordo com a quantidade que você coloca. Existe uma dependência de uma coisa com a outra. Um pediatra, quando passa remédio para uma criança, além da toda a anamnese, fazer aquele papo com a mãe, o que a criança está sentindo, na hora de passar o remédio, quantos ml vai dar? De quanto em quantas horas? O pediatra quer saber o quê? O peso da criança para poder calcular a dosagem que vai passar para ele. Isso é uma função. Está no nosso cotidiano aí. Entendeu? Quantidade que vai tomar o remédio com o peso dessa criança. De acordo com o peso, vai aumentar ou diminuir. Então, é função. E tem várias outras coisas, funções, que são funções. Então, aqui, funções representadas por gráficos. Veja o gráfico da produção mensal de uma fábrica de agasalhos no primeiro semestre de um ano. Aqui tem um gráfico. Eixo Y, eixo das ordenadas e eixo das abscissas, que é o eixo X. No eixo X são representados os meses do ano do primeiro semestre, ó, janeiro até junho. E no eixo Y, número de agasalhos que essa fábrica produziu. Então, olhando para o gráfico, ó, fevereiro, tá aqui, ó, produziu 400 agasalhos. Março, 800 agasalhos. Abril, 1000 agasalhos. Maio, 800. Junho foi o mês que mais produziu. Então, vem perguntas em cima desse gráfico que você está vendo. Quantas unidades foram produzidas em fevereiro? Quantas unidades? Aqui, é só olhar aqui no gráfico, ó. Em fevereiro produziu 400 unidades. Está aqui, ó, a resposta. Letra B. Em que mês a produção foi maior e quantas unidades? Ó, produção maior está aqui no mês de junho, ó. Produziu 1.200 unidades. Então, o mês que mais produziu foi junho, com 1.200 unidades de agasalho. De abril para maio, a produção aumentou ou diminuiu? Em quantas unidades? De abril para maio, diminuiu. Em quantas unidades? É só olhar no gráfico, ó. Diminuiu de 200 unidades de agasalho. Aí para cá eu estou passando a página 131, 132 e 133. Aí vem função do primeiro grau. Olha, eu posso montar uma tabela com 4, 6, quantos números eu quiser. Eu chuto valores. Como é que eu atribuo o valor a X para obter Y? Eu chuto, eu invento. De preferência, eu não vou botar 20, 30, 58. Eu vou botar números pequenos para poder ver o comportamento dessa função. 0, 1, 2, menos 1, menos 2, 3. Eu não vou botar número grande, senão meu gráfico vai ficar uma coisa absurda. Eu escolho, eu chuto, eu invento, eu crio números pequenos. E com dois pontos, eu já consigo traçar uma reta. Então, não precisa botar uma tabela que tem 1, 2, 3, 4 elementos. Eu posso botar com 2 só, tem tabela aí que eu botei 2, para saber que pode. Você já sente como é que vai ficar o comportamento do gráfico. Então, ó, função do primeiro grau. Função do primeiro grau é toda a função
função do tipo, olha o tipo da função do primeiro grau, y igual a x mais b, onde a e b são números reais. E a é diferente de zero, porque se o a for 0 vezes x dá 0, vai ficar y igual a b, que é uma função constante, y igual a 2, ou então y igual a 3, é constante, não vai variar nada, não muda nada, não adianta variar o x, porque é 0, tá? O a é 0, só vai dar b. Então, função do primeiro grau é toda função desse tipo aqui. Exemplos de gráfico de função do primeiro grau. Y igual a x mais 2, ó, é desse jeito, ó. A, x mais b. A é 1, o b é 2. Está na forma ax mais b. Aí eu botei uma tabelinha aqui. xy é, invento valores para x para obter y. X igual a 2. Vou lá, coloco 2 mais 2, 4. Achei o y. Chutei x igual a 2, achei y igual a 4. Chutei y menos 1, vou lá, ó, menos 1 mais 2 dá 1. Chutei x igual a 0. 0 mais 2 dá 2. 0, 2. Chutei x igual a 1, valores tudo baixo. 1 mais 2 dá 3. Aqui a tabela. Então, eu obtive os pares ordenados x, y. Então, que pares eu obtive? Ó, 2, 4, menos 1, 0, 2, 1, 3. Foram os pares que eu obtive. Aí agora está na hora de traçar o gráfico. Traço o eixo y, o eixo x. Eixo y, eixo x. Esses números aqui, ó, ficam no eixo x. Esses dessa coluna ficam aqui no eixo y. E aonde você ligar o ponto é que vai, o par ordenado é que vai passar a reta. Ó, quando x for 0, está passando no 2, marca o pontinho. Quando x for 1, o 1 vai no 3, tá aqui, ó. O 1 vai no 3, o 2 vai no 4. Então, eu tenho esse ponto, esse. Traço a reta. Entendeu? Aqui está o gráfico dessa função do primeiro grau. Então, o que eu faço aqui? Eu não posso ligar desse ponto até esse, senão não seria uma reta, seria um segmento de reta. Eu tenho que ultrapassar um pouquinho para cá, ultrapassar um pouquinho para cá. Porque uma reta é infinito, eu não sei onde começa, onde vai terminar. E se eu ligar esse ponto até esse, isso é segmento de reta. Então, se eu tenho esses pontos aqui para poder ligar, eu vou ligar e vou dar uma continuidade aqui e uma continuidade aqui, porque é gráfico de uma reta. Letra B, outro exemplo. Y igual a 2x. No caso, eu não tenho B, B é 0. Então, eu vou variar o x para obter o y. Ó. Quando for 0, 2 vezes 0, 0. Quando for 1, 2 vezes 1, 2. Eu poderia fazer uma tabela maior, mas com 2 pontos eu já consigo traçar a reta, não vou ficar perdendo tempo. Eu mostrei que é possível. Então, olha aqui, ó. 0, 0 está aqui, é um ponto. 1, 2, ó, 1x, 2 no y. Ligou, esse ponto aqui é o ponto 1, 2. Seria esses 2 pontos aqui. Eu ultrapasso e ultrapasso, porque é uma reta. Beleza? Para casa, página 138, 139. E já sabe que tem mais uma página ali para fazer, mais essas daqui. Agora, funções lineares e grandezas diretamente proporcionais. Na aula passada eu falei em grandezas diretamente proporcionais. Ó, já vimos em aulas anteriores que se duas grandezas são diretamente proporcionais e a razão entre elas é constante. Se as grandezas x e y
Y forem proporcionais, elas se relacionam através de uma função linear. Aqui é a função linear. Y igual a AX. Onde esse A é constante de proporcionalidade entre elas. E o gráfico dessas funções é uma reta que passa pelo ponto 0, 0, origem do sistema cartesiano. No caso dessa daqui, a origem do sistema cartesiano está aqui. É onde está a interseção do eixo X com Y. Ponto 0, 0, origem do sistema cartesiano. Exemplo, só um momentinho. Deu uma pausa. Ótimo. Exemplo 1. Se 1 litro de gasolina custar R$ 3,20, valor de Y em função do número de litros de gasolina comprados, tá? Então, olha só, se eu compro 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$ 3,20. Se eu compro 2 litros, eu vou pagar R$ 6,40. São grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta também. A gente já deu isso na aula passada. Se eu triplicar, a outra triplica também. Então, 1 litro de gasolina custar R$ 3,20, qual será a lei de formação que dá o valor de Y? Sabe o que é a lei de formação? Y igual a uma expressão com X e um número. A gente tem que saber o que vai variar. Eu vou para obter Y. Então, olha só. Qual será a lei de formação que dá o valor de Y em função do número de litros de gasolina comprados? Essa função é linear? É essa a pergunta. As grandezas, preço a pagar, que é Y, e número de litros de gasolina comprados, que é X, são grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, eu pago mais. Se eu boto mais gasolina, eu vou pagar mais caro. E aumenta dali, aumenta daqui. Diretamente proporcionais. Esboce o gráfico. Então, aqui vem a resposta. Aqui tem essas perguntas, pontinhos de interrogação. Primeira pergunta, qual é a lei de formação? Y igual a R$ 3,20 vezes X. Essa é a lei de formação. Porque 1 litro é 1 vezes R$ 3,20 é o que Y paga. 2 litros vezes 2 é o que... E assim sucessivamente. Então, a lei de formação é isso. Associar Y e X de acordo com o problema. Está aqui. Isso aqui é lei de formação. Qualquer quantidade que eu quiser botar aqui, eu vou botar. Nem todo mundo bota a mesma quantidade, tem dinheiro para encher o tanque, bota 20, bota 30, bota de acordo com sua necessidade. Está aqui a função que representa isso. E é do nosso cotidiano. Essa função é linear. Por que ela é linear? Pois as grandezas X e Y são diretamente proporcionais. Ali foi feita uma pergunta. Se as grandezas X e Y são lineares? Sim, porque elas são diretamente proporcionais. Uma com relação à outra. Faça o gráfico. 1 litro de gasolina, 2 litros, é aqui no eixo X. Quando eu vou pagar, é Y. Está aqui, ordenada abscissa. Então, 1 litro eu pago R$ 3,20. 2 litros eu pago o dobro, R$ 6,40. E assim sucessivamente. Com esses 2 pontos aqui eu já tenho a reta. Vai passar por aqui. Só que eu não posso ligar, senão é segmento de reta. Eu ultrapasso um pouquinho, ultrapasso um pouquinho. Essa reta está representando esse problema, essa grandeza que está aí no quadro, tá? De gasolina com valor que paga, e descobrir a lei de formação é muito fácil. Para casa, página 41.
Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom.